Já pensou em uma alternativa que você pode ter para o seu filho ou sua filha estudar matemática brincando e durante a quarentena se entreter com você, adquirindo conhecimento? Então fica aí um pouco, escuta o que o professor Kaique tem para falar e vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, aqui quem fala é Kaique Rabelo, aluno de licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Pará. Bom, ao longo dos anos eu tenho dado aulas de reforço em matemática e tenho percebido que tem algumas coisas que a gente pode integrar no dia a dia da criança, brincadeiras, jogos, que fazem elas gostarem um pouco mais da matemática. Então, aí você me pergunta, o que eu posso fazer durante a pandemia para que meu filho ainda assim possa gostar da matemática ou apenas se interessar um pouco mais? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma brincadeira, um jogo na verdade, que vai fazer com que o seu filho goste um pouco mais da matemática, seu filho ou sua filha. Esse jogo ele é bem simples e eu vou falar agora para você o que você vai precisar para montar esse jogo, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai precisar vai ser papel cartão e 2 cartolinas, tá bom? Papel cartão e 2 cartolinas. A segunda coisa que você vai precisar são materiais para você colorir o joguinho. A gente sabe que crianças gostam, né, de coisas coloridas, principalmente se forem meninas. Então, eu coloco aqui para vocês canetinha e giz de cera, ou pode ser também lápis de cor. A gente vai precisar também de régua, uma régua que seja grande, de 60 centímetros, borracha e uma lapiseira, ou pode ser lápis também, tá certo? Bom, durante os jogos eu aconselho você utilizar doces, mas você pode utilizar também outras coisas. Aí você usa um pouquinho mais a sua imaginação e aí você pode ver alguma coisa que o seu filho ou sua filha goste e aí você integra aquilo na brincadeira. Lembrando que tem que ser alguma coisa que ele goste, tá? Você não vai colocar alguma coisa que a criança não chame a atenção da criança, né? Você tem que, através do que você coloca no jogo, chame a atenção da criança e faça com que ela goste de estar desempenhando aquela atividade, tá certo? Eu costumo utilizar a plutonita, né? Plutonita mistério, que no caso vem um pacotinho com 4 chicletes dentro e um deles é ácido. Então, geralmente as crianças gostam, né, dessa coisa de mistério, de sorte, né? De repente de não pegar a ácida, ou sabe, dessa chance. E eu tenho a outra plutonita, cabeça de abóbora, tá? Aí eu utilizo esses doces, alguns outros, mas você pode, como eu já falei, você pode escolher seu próprio doce, né? Então, vamos lá. Bom, eu também utilizo esse chiclete aqui, né? Mas se você for ver, são chicletes onde você tem a semelhança com óleos. Então, para criança acaba sendo uma diversão, né? Ainda tem doces. Bom, eu costumo utilizar jujubas, certo? Jujubas e finis, tá certo? Você pode utilizar também pirulito, você pode utilizar outras coisas, tipo marshmallow, né, para a criança ter uma variedade maior de doces durante a atividade. E segura aí que a gente vai montar agora a cartolina, certo? O papel cartão com o trajeto do nosso joguinho, certo? Ainda tem mais. Para esse joguinho eu vou utilizar aqui uns chaveirinhos que eu consegui comprar numa papelaria perto da minha casa. Então
Você pode também colocar outras coisas. Assim, esse jogo é um jogo de ganhos e recompensas, tá? E aí você vai integrar a matemática dentro disso, que é justamente envolver, no caso, o aluno a descobrir a matemática e ao mesmo tempo ter estímulos positivos durante a execução desses cálculos, certo? Isso daí pode levar você a fazer com que ele se interesse um pouco mais, goste um pouco mais, até porque você está fazendo ali uma coisa, ele está fazendo ali uma coisa que ele gosta, né? Quem não gosta de doces, não é mesmo? E aí você vai integrar a matemática no meio, que é justamente ali para começar a mudar esse paradigma na mente da criança, que a matemática é uma coisa chata, quando na verdade ela pode ser também divertida, né? Nesse jogo a criança vai aprender a aprender se divertindo, olha só. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a montar nosso joguinho. E assim, eu recomendo que você monte ele, que você construa ele junto com o seu filho ou sua filha, tá certo? Porque é uma tarefa mais divertida, né? Durante a montagem, pode ser que ele ache meio chato, não queira colocar tantas contas, né? Mas é uma tarefa necessária, né? Porque isso daí já vai aproximando mais ele ao conteúdo. E aí, sobre a questão de montagem, né? Como é que a gente vai fazer para montar esse joguinho? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um caminho aqui. Esse caminho ele vai começar em uma das diagonais do nosso papel cartão ou da cartolina, certo? E aí ele vai em espiral, tá certo? Então ele vai sempre em espiral. Eu vou montar aqui e logo mais eu volto, tá bom? Bom, pessoal, então a gente terminou aqui a primeira fase do desenho, né? A gente fez aqui, riscou a cartolina. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar as falhas, né? Porque aí a gente tem que deixar bacana. Então, vamos apagar as falhas, vamos consertar o que tem que consertar. E logo após isso, a gente vai começar a cobrir com a canetinha. O interessante quando a gente trabalha com crianças e principalmente visando ali a diversão, visando chamar a atenção dela, a gente tem que utilizar ali uma gama de cores, né? Uma grande gama de cores. Então, para a gente cobrir as linhas, a gente pode utilizar qualquer cor, mas agora nesse desenho eu vou utilizar a canetinha preta, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós cobrimos, né, as linhas aí do nosso joguinho. E aí a tarefa agora vai ser dividir as casas, certo? Você vai dividir as casas e se atente para que você coloque sempre o mesmo espaço entre elas, certo? Considerando o pino ou a peça que você vai utilizar para percorrer todo esse campo aqui, tá bom? Por exemplo, se for uma peça pequena, você tem que medir, cabe duas no mesmo espacinho, então você tem que ir medindo isso daí para que o jogo fique bacana, tá certo? Vamos agora pintar. Olha só, eu tenho uma consideração a fazer aqui. Se você for fazer o joguinho para um menino, eu acho que, na minha opinião, ficaria bacana se você enfeitasse esse nosso joguinho com figurinhas, tá? Por exemplo, pode ser figurinhas do Homem-Aranha, do Superman, figurinhas pequenas, mas que você coloque, por exemplo, nesses espaços aqui abertos, tá? E de preferência de desenhos que a criança goste, tá?
Então, se for menina, você pode colocar, por exemplo, aquelas estrelinhas que tem de glitter. Aí você vai colocando, você primeiro pinta, né? Depois você vai colocando, vai colorindo e assim por diante, tá bom? Agora a gente vai fazer o trabalho de divisão das casas, tá certo? Fique atento aí. Bom, pessoal, aqui a gente já dividiu os quadrinhos, né? Não precisa você tentar fazer da forma perfeita, porque nunca vai ser perfeito, né? E também nem é para ser, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui um joguinho, é uma brincadeira que a gente está integrando a matemática no meio, tá? Vamos agora demarcar o que a gente vai colocar nesse nosso joguinho. Olha só, nesse joguinho aqui eu vou utilizar para uma aluna do 7º ano. Eu vou colocar nesses quadrinhos matérias, assuntos, questões relativas ao que ela está estudando na escola dela, tá certo? O que eu posso colocar? Eu posso colocar, por exemplo, tabuada, eu posso colocar questões de equação do 1º grau, que no caso ela já está dando. Eu posso colocar questões de frações, porcentagem. Então eu posso aqui utilizar de uma grande gama aí de assuntos da matemática e espalhar isso por todo o tabuleiro, tá certo? Isso daí vai da sua imaginação, né? Você tem que conhecer também um pouquinho sobre o assunto que sua filha ou seu filho esteja dando na escola, e aí você parte para colocar isso no joguinho, certo? Aqui a gente tem o início. Eu coloquei no centro essa forma, um sinal de interrogação, né? Mas você pode fazer aqui direto, como você quiser. No caso, você escolhe, tá? Para eu fazer essa forma geométrica e as dobras, eu utilizei uma vasilha seca e creme de ricota, né? Mas você pode utilizar também vasilha de margarina, vasilha de manteiga, né? E aí você faz os contornos, tá certo? Eu vou colocar aqui, eu vou espalhar no campo assuntos relativos ao que ela está dando na escola dela. Lembrando que quando você for colocar, por exemplo, questões, você pode botar problemas para a criança resolver, mas quando você for colocar problemas, questões que demandem ali, a criança tenha que ler o texto, tenha que interpretar, eu recomendo que você escreva algum nome, tipo carta coringa, vamos dizer assim. Você pode colocar lá, carta coringa. Aí a criança vai, pega a carta coringa, e aí lá nessa carta coringa tem uma questão de algum assunto variado. E aí você cada vez mais vai introduzindo o assunto que a criança está utilizando, né? Não esquecendo da parte dos doces e cuidado para você não colocar os doces muito próximos um do outro, porque aí muda a natureza do jogo, né? É puramente ganhar, quando o que a gente quer não é isso, a gente quer introduzir a matemática num jogo que vai fazer com que esse estímulo positivo dos doces seja também integrado ao estímulo do estudo da matemática, tá? Então, vamos começar aqui. Então, pessoal, aqui, como eu pretendo integrar essa atividade com alunas, você procura alguma coisa que você possa colocar na caixinha e aí sirva de caixa surpresa, tá? Essa caixa aqui eu tinha aqui em casa e estava sem serventia, então eu estou utilizando ela. Só que eu não vou deixar ela desse jeito, tá? Você pode aí pintar ou você pode passar aqui um papel presente ou enfeitar ela, né? E aí colocar um sinal de interrogação, tá? É uma sugestão minha, tá certo? Em cada caixa dessa você coloca um item desse, mas
É a sua escolha. Se você também não quiser colocar, você pode não colocar, mas eu indico que você pode, tá bom? É um estímulo a mais. E aqui, ó, na carta Coringa, o que são essas cartas Coringas? Essas cartas Coringas são, na verdade, cartas que você vai disponibilizar, lembrando que você tem que ter guardado um papel cartão, pelo menos, tá? Eu trouxe aqui, no caso, 2 papéis cartões desse mesmo tamanho, tá? Para fazer os cartões aqui de acertou, errou, os cartões de carta Coringa, tá certo? Então é interessante que você tenha aí à sua disposição esse material para que você possa colocar em jogo, né? Aqui estão os doces, né? Não sei se está aparecendo na câmera, acredito que não, mas esses daqui aparecem. Então, por exemplo, esse mistério, eles são, e acreditem, a Arcor não está me pagando. Ó, isso daqui, ele vem alguns chicletes aqui, vem alguns tubetes, alguns chicletes aqui em forma de cilindro, né? E alguns deles podem vir ácido e outros não, tá? Então aí você bota, por exemplo, mistério. Você vai pegar uma dessas daqui, aí você bota mistério. Aí você vai pegar uma dessas daqui e vai botar mistério. Aí uma daquelas dali também. Aí você vai colocando. Cuidado para você não colocar muitos doces em muitas casas, tá? Porque você ainda vai colocar continhas de multiplicação, no caso de tabuada, né? Para a criança resolver. Então eu recomendo que a cada um intervalo desse aqui, que você já pode ter designado, você vai, por exemplo, daqui para cá, você vai escolher um quadradinho para que você coloque um desse mistério, né? Eu vou dividir aqui da melhor forma e você pode fazer do jeito que você acha melhor aí, tá? Então vamos lá. Pronto, gente, olha lá. Aqui eu já tenho o jogo montado, tá? O que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui nas diagonais as cartas Coringa, tá? As cartas Coringa são cartas que vocês vão fazer, por exemplo, não tem o papel cartão? Pois é, você vai pegar o papel cartão ou algum outro que sobrou e aí você vai cortar ele em tiras como se fosse mais ou menos deste tamanho, certo? E aí você vai fazer tipo cartas. Nessa cartinha você vai escrever lá uma questão envolvendo a matéria do seu filho, da sua filha, tá? Ou do seu aluno, caso você for professor. Você escreve lá um problema envolvendo a matéria. Por exemplo, João e Maria foram comprar pão na padaria. E aí eles tinham R$5. O pão custou R$2,75. Quanto foi que sobrou de troco? São questões assim, entendeu? São problemas do dia a dia, problemas que porventura possam cair em prova. Aí você coloca como carta Coringa, tá certo? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu espalhei algumas multiplicações que fazem parte da tabuada, tá? Então eu comecei 3 vezes 9, 4 vezes 4, 5 vezes 7, 6 vezes 7. E aí eu fui preenchendo vários quadradinhos aqui, tá certo? Depois disso eu peguei as equações, fui distribuir também. Não pode ficar colada uma na outra, tá, gente? Porque se ficar muito colada uma na outra, a criança, o aluno, não vai gostar, vai achar chato, tem muito cálculo, entendeu? Aí tem as casas de volte e avance, né? Tem a caixa surpresa, que é aquela caixa que eu já mencionei anteriormente, que vem um chaveirinho qualquer. Bom, eu estou usando um chaveirinho, né? Mas você pode colocar outra coisa que porventura você queira colocar. Coloquei aqui
mistério, que no caso é a plutonita mistério, né? Tem a carta buraco negro, tá? Quando você for fazer as cartas lá de carta coringa, você separa também alguns papéis para você fazer a carta buraco negro, tá? Eu recomendo que você faça 5 cartas buraco negro. Dessas 5 cartas, você vai e coloca, por exemplo, você tem que colocar uma que vá prejudicar os 2 jogadores, ou seja, se eles estiverem por aqui e um deles cair na carta buraco negro, o que acontece? Ele vai lá e pega a carta buraco negro, ele vai escolher uma carta lá, escolheu. Quando ele pegou essa carta e abriu e estiver, pode estar escrito lá, por exemplo, você e seu amigo voltam ao início do jogo, aí pode voltar. Ou então pode estar escrito assim, o seu oponente volta ao início do jogo. Ou pode dizer assim, você avança, ou melhor, você ressurge na carta portal, na casa portal. Aí onde é a casa portal? Bem aqui. Entendeu? Sendo que você espalha 3 pontos de carta buraco negro, que é para gerar uma certa tensão, né? Você tem a esperança de ganhar alguma coisa, por exemplo, você tem a esperança de ganhar alguma coisa na caixa surpresa, você tem a esperança de pegar alguma jujubinha, ou então algum marshmallow, algum fine, algum chiclete, e você tem também aquela coisa assim da adrenalina, né, de perder o jogo e voltar tudo. Então, coloquei também aqui no final, carta volte ao início, tá na penúltima casa. Então a pessoa tem que ter sorte para poder passar para essa daqui e daí já ganhou, certo? Tem outras cartas por aqui, por exemplo, tem essa daqui, carta abóbora, ou melhor, abóbora, né? Casa da abóbora. Você vai pegar uma plutonita, cabeça de abóbora, ou seja, ela já é ácida, é certeza que é ácida. Então, a criança chegou aqui, aí você dá um chiclete ácido desse. Pode ser também outro doce, pode ser salgado, como você preferir, tá bom? Mas, logicamente, alguma coisa que leve um estímulo positivo para a criança, tá certo? Então, gente, esse daqui foi o nosso jogo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E me acompanhe aí nos próximos vídeos, nas redes sociais, na página Professor Kaique Rabelo, e tamo junto. Aqui é onde começa o jogo, tá? Aqui é onde as 2 pecinhas ou 3 pecinhas, depende de quantas pessoas vão jogar aqui, tá? Então, começam as 3 aqui. E aí vocês têm que ter em mãos um dado, ó. Esse dado vocês vão jogar. E aí, por exemplo, caiu 6 e 1, ou seja, 7. Então, se eu tivesse jogando, eu estaria aqui. E aí eu iria andar 7 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu já ia ganhar uma caixa surpresa, tá? Então eu ia escolher a caixa, e aquela caixa que eu escolhesse eu ia ficar com o prêmio que está dentro dela, tá bom? Depois o outro jogador ia jogar, e aí eu ia jogar depois desse jogador, né? Então vamos lá, ó, caiu 5, então a gente vai andar 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Caiu equações. O que eu vou fazer? Lá quando você for fazer os cartões com o papel cartão, o que você faz? Você faz também um cartãozinho escrito equações, e no verso desse cartão você coloca uma equação, ou melhor, você coloca um dos assuntos, né,
um exercício de um dos assuntos que seu filho ou sua filha esteja estudando. No caso, como esse joguinho aqui eu vou utilizar como aluna minha, então eu coloquei assuntos da prova dela, tá certo? No caso seria porcentagem, equações, seria frações, operação com frações, coisas do tipo, tá bom? Então, caiu no equações, você vai lá e puxa uma cartinha de equações, tá certo? Você chega lá, pegou a cartinha de equações, olhou no verso, vai estar lá o exercício, tá bom? Você viu o exercício, fez, se você acertou, você vai lá e puxa um outro cartão. Você tem que ter em mãos uma cartolina verde e uma cartolina rosa, tá bom? Porque aí você faz também outros cartões e o verde você tira para questões corretas, tá bom? E o rosa você tira como questões erradas, tá bom? No cartão verde você pode colocar, você avança tantas casas, ou então seu adversário paga uma prenda, aí você coloca a prenda, coisas do tipo, entendeu? E se o cara acertar, ele ganha alguma coisa, se a pessoa errar, aí você coloca uma prenda, alguma coisa do tipo, tá bom? O jogo ele tem que funcionar assim, tá? Porque se não funcionar desse jeito, a criança ela não vai ali desenvolver aquela vontade de continuar jogando, tá? Porque a gente está querendo... O que a gente está querendo com esse joguinho aqui? A gente está querendo estimular a competitividade na criança. Ao mesmo tempo, a gente está lidando com um conjunto de sentimentos aqui nesse jogo, de emoções, na verdade, como, por exemplo, a expectativa de ganhar, de chegar no jogo, a tensão de cair, por exemplo, num buraco negro desse aqui, a felicidade de cair numa caixa surpresa dessa e ganhar algum prêmio. Então você está aqui lidando com expectativas, você está lidando aqui com boas expectativas, né? Emoções, no caso, emoções boas, né? De ganhar um bombom, de ganhar um prêmio, estímulos positivos, né? Essa é a palavra que eu queria usar. Estímulos positivos. Em contrapartida, você já adequa a matéria e aí já facilita o aprendizado, porque aí a criança já aprende brincando. Sem ela se perceber, ela já está aprendendo, tá certo? Então. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Pois é, esse é só um joguinho que a gente pode utilizar no dia a dia. Bom, se você gostou, deixa aquele curtir. Se você ainda não segue a gente no YouTube, eu vou colocar o endereço do nosso YouTube, canal do YouTube, bem aqui, tá? Se você gostou dessa aula, se você gostou do joguinho e quer discutir um pouco sobre o tema, pode me mandar um WhatsApp no meu número de celular. Vou disponibilizar bem aqui. E se você quer agendar uma aula, você também pode entrar pelo contato do WhatsApp ou pelo meu e-mail. Eu vou deixar bem aqui. Tá bom, galera? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. E tamo junto. Até mais.